Bom dia, meus queridos, boa alvorada, boa tarde, boa noite. O meu nome é Kaique, eu sou o professor de História de vocês e hoje nós veremos o conteúdo para o nono ano. Matéria para ser específico, nós estamos acompanhando os conflitos rurais e urbanos dentro da Primeira República do Brasil, período de 1889 até 1930. Bora lá? Bom, como eu deixei explícito para vocês, este é o segundo vídeo. Ele remete aos conflitos rurais e urbanos. Esse aqui nós trabalharemos apenas com os conflitos urbanos, porque no outro vídeo eu deixei os conflitos rurais. Bom, esse segundo tema, ele vai ser especificamente apenas dos ocorridos dentro dos perímetros urbanos e um pouquinho rurais, mas os conflitos urbanos serão o foco nosso aqui. Eu não vou trabalhar todos, não tem como trabalhar todos os conflitos, porém eu trabalharei apenas os mais importantes conflitos urbanos dentro da Primeira República do Brasil de 1889 até 1930. Bora lá? Bom, como vocês sabem, eu gosto de separar os tópicos para ficar mais claro o estudo. Aqui eu decidi separar como nós utilizamos a linha da história do Brasil para vocês verem a representação deste cronograma, dessa divisão da história do Brasil que nós utilizamos para ficar mais claro, mais simples de estudar. Brasil Colônia, que foi o primeiro período de 1500 até 1822, o segundo, Brasil Império, de 1822 até 1889, e o Brasil Republicano, é o período que nós estamos. O Brasil Colônia ele é subdividido em três: Era pré-carabalina, período da colônia, Reino Unido do Brasil e Algarves. Brasil Império ele é subdividido em três: primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. E por fim, e o Brasil República que nós estamos vivendo, que é a primeiro República Velha, este período que nós estamos estudando, ou Primeira República, de 1889 até 1930. Nós temos a Era Vargas, de 1930 a 37, terceiro, Estado Novo, de 37 a 45, quarto, República Populista, de 1945 até o golpe de 1964, a ditadura militar, que durou de 1964 até 1985, e por fim, o período que nós estamos vivendo, que é a Sexta República, ou República Nova, de 1985 até os dias atuais. Bom, a Primeira República, desde a implementação dela no ano de 1889 até 1930, ela foi subdividida em dois períodos. Primeiro, o período governado pelos militares, que é a República da Espada, de 1889 até 1894, e o segundo, República Oligárquica, de 1894 até 1930. Professor, eu tenho que ficar guardando os nomes das? Não, fiquem tranquilos, tá? Este não é o foco do nosso estudo. O foco é vocês saberem o contexto, o que está acontecendo. Bom, a República da Espada ela vai ser chamada assim porque é governada por dois militares. Primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o que proclamou a República, e o Marechal Floriano Peixoto, de 1891, que era o seu vice, vai governar até 1894. E, por fim, o segundo período, que é a República Oligárquica, que é o período compreendido de 1894 até 1930. Este mesmo período ele foi governado por oligarquias, e essas mesmas oligarquias elas são pequenos grupos políticos, ou seja, poucas pessoas que comandam a política no Brasil durante a República Oligárquica. Especialmente são os barões do café, que tinham o total poder, e a política do café com leite vai ser a mais conhecida durante esta República Oligárquica, ou seja, São Paulo, o estado de São Paulo e Minas Gerais se uniram para se alternarem na presidência. Foram mais de 9 presidentes que foram eleitos através desta política, por causa que São Paulo e Minas Gerais eles eram os colégios eleitorais mais fortes em todo o Brasil durante a República Oligárquica. Bom, é claro que os conflitos rurais eles são muito importantes, mas aqui os conflitos urbanos também têm a sua representação. O Brasil, até o ano de 1970, a sua população basicamente ela vai ser de total maioria rural, porém as pessoas que moravam nas cidades também é um grande número, um valor expressivo.
Mas professor, como você consegue ter esses parâmetros? Bom, eu utilizei aqui o censo, tá? O censo, como todo mundo sabe, que é um estudo estatístico, ele refere a determinada população. É realizado aqui no nosso país de cada 10 anos, como eu falei também no vídeo anterior. Neste ano nós não teremos. A Aline, que é professora de português de geografia, pode comentar com vocês melhor. Ele é realizado desde 1936 aqui no nosso país pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o primeiro censo foi realizado no nosso país em 1897, na cidade do Rio de Janeiro, para, digamos, ver a população para serem alistadas ao exército. Bom, como vocês podem reparar aí no gráfico, até o ano de 1970 a população nossa ela foi majoritariamente rural. A partir de 70, a década de 70, ela passa a ser urbana graças ao êxodo rural. O que nós temos que entender que dentro dos conflitos urbanos vem da política. E a política estava tendo uma intensa disputa. Como vocês podem verem aí, eu coloquei a representação de dois personagens dos Simpsons. O Sr. Burns, que é um industrial, ele tem uma usina nuclear, e o texano, ele é aquele estereótipo de coronel armado, sem educação, que fica resolvendo as coisas na bala. Bom, é claro que aqui é hipotético, só para vocês lembrarem. O industrial dentro do Brasil, na República Oligárquica, na Primeira República, ele vai ter um crescimento econômico muito grande. Porém, ele tem pouco auxílio governamental. O governo não gostava e não dava auxílio aos industriais. E aqui eles querem o poder político, lembrando que os industriais eles não tinham. Quem tem o poder político são os coronéis. E por via, os coronéis estavam tendo inúmera decadência econômica. Ou seja, o total auxílio governamental deles estava às suas mãos. E, é claro, eles têm o poder político com as oligarquias. E aqui, por outro lado, eu utilizei 4 personagens dos Simpsons para exemplificar a classe trabalhadora das cidades. Eu coloquei o Homer Simpson, o zelador Willie, e os amigos de Homer Simpson. O Lu também está aqui como trabalhador urbano. Só para exemplificar, para vocês saberem. Os operários aqui na Primeira República do Brasil, no período de 1889 até 1930, eles trabalhavam muito e ganhavam pouco. E tinham péssimas moradias e também quase nenhum auxílio governamental. Eles não tinham nenhum tipo de ajuda governamental para conseguirem os seus objetivos. Trabalhavam muito porque é o patrão que vai estipular o salário, e as suas moradias elas serão totalmente ruins. Bom, quais são as causas dos conflitos urbanos? Eu linkei aqui algumas. Primeiro, há lutas por melhores condições sociais, de vida, lutas por melhores condições de trabalho, eles não tinham nenhuma proteção. A migração da população às cidades vai ocorrer muito aqui por busca de melhores condições de vida. Questões de soldados de baixa patente também entram aqui nas causas dos conflitos urbanos, crescimento urbano e a disputa entre os liberais, que são os industriais, versus os latifundiários, que são os coronéis. Bom, eu coloquei 5 revoltas ou os conflitos mais conhecidos, que é a revolta da vacina de 1904, a revolta da chibata de 1910, o tenentismo, a luta de classe e a greve geral de 1907. Bom, teve inúmeras revoltas, são mais, porém as que eu deixei aqui são as mais importantes e mais relevantes para nós. A primeira revolta da vacina de 1904, ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, então, em 1904, ele era a capital do Brasil. Inclusive, a capital ela será de 1763 até 1960. Aqui tinha na cidade várias construções antigas que eram vestígios da época colonial e ruas estreitas. Eu não sei vocês se puderem um dia em alguma cidade histórica como Paraty, nós temos aqui no próprio estado que são cidades como Tiradentes, Ouro Preto, as ruas elas são estreitas.
Também, dentro do Rio de Janeiro, cresce o número de cortiços, casas pequenas, cômodos e casas precárias. E também surgem inúmeras doenças como a varíola na cidade do Rio, a peste bubônica, que ela é muito presente, sim, aquela mesmo da Idade Média, e a febre amarela. No ano de 1902, tem o Pereira Passos, ele era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e institui uma reforma urbana para higienizar a cidade, mudar alguns de seus vestígios coloniais. Ele vai derrubar inúmeras habitações, os cortiços, as casas e abriu avenidas amplas. Inclusive vai gerar crise e inflação no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma noção, os pobres eles saíam para trabalhar na manhã e quando voltavam estavam sem casas, porque elas eram destruídas. E as pessoas elas tinham que morar em alguma região. Sem dinheiro, elas iam para os morros e aí surgem as favelas no Rio de Janeiro. Aqui eu deixei um exemplo do desenhista Ângelo Agostini. Eu sempre trabalho com ele nas minhas aulas de história, que ele é um desenhista italo-americano, nasceu na Itália e veio para o Brasil. Aqui ele faz uma charge representando as capitais dos países: Rio de Janeiro, que é do Brasil, Buenos Aires e Montevidéu, no Uruguai. Como vocês podem reparar, Buenos Aires e Montevidéu são duas moças bonitas, bem aparentadas e charmosas. Já a capital do Rio de Janeiro, ela faz alusão a um lugar ruim, que está toda suja, jogada aos porcos. Ao fundo a gente consegue ver a morte, que é representada pela febre amarela. Temos também o porco, que são os políticos que não fazem nada, que só estão vendo aqui esta mulher jogada aos trancos e barrancos. Essa daqui representava, segundo o Ângelo Agostini, a capital do Brasil na época, que era algo inaceitável. E aí, é claro que em 1904, o Oswaldo Cruz ele era o médico responsável pela saúde pública. Inclusive, ele é um dos maiores médicos da história do nosso país. Ele estudou na França e combateu epidemias no Brasil, especificamente no Porto de Santos. Ele criou o primeiro instituto para desenvolver vacinas no nosso país. Combateu a febre amarela, como fiscalizando imóveis, e combate imóveis que eram focos do mosquito da febre amarela. Ele vai combater a peste bubônica como incentivo à morte de ratos, e a varíola ela necessitava da vacinação, porém a vacinação ela se torna obrigatória no Rio de Janeiro. Ele vai gerar revolta entre as pessoas, porque as casas elas seriam invadidas por desconhecidos. As pessoas elas não tinham tanta informação como tem nos dias atuais. E os opositores do governo aproveitam e começam a incentivar protestos contra este mesmo governo que estava tendo no Rio de Janeiro. E é claro que tem o estopim para a revolta, que foi a falta de informação. O Rio de Janeiro estava vivendo uma calamidade pública, e o Oswaldo, que está aqui na imagem, ele foi o médico responsável por mudar essa concepção de falta de informação mesmo das pessoas perante as vacinas. Bom, o povo aí ele se revolta por causa dessa vacinação, ele fica bravo porque as pessoas eles achavam também que a vacina seria uma forma de acabar, de matar as pessoas. E aí é claro que eles vão às ruas. O Rio de Janeiro ele fica em total caos durante uma semana, inclusive alguns militares se unem aos revoltosos. E esses mesmos militares eles tentam um golpe de Estado. O governo ele vai decretar estado de sítio, ou seja, todo tipo de lei o presidente que colocará em pauta. Não precisa mais o presidente que vai ordenar, não precisa colocar em pauta as votações das leis. O governo ele usa as forças armadas para abafar a revolta, e essa revolta teve mais de 900 presos, mais de 100 feridos e 30 mortos no Rio de Janeiro. As pessoas revoltosas eles atacavam casas, farmácias, lugares públicos como a prefeitura. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma imagem da época de um bonde virado pelos revoltosos. E o governo ele investe na falta de
da informação das pessoas. Inclusive, os revoltosos são mandados para o estado do Acre. E aí, a vacinação, com o tempo, ela se torna aceita e compreendida o combate às doenças. Professor, mas como assim as pessoas elas lutavam contra, não queriam ser vacinadas, lutavam contra a vacina? Bom, se vocês repararem, até nos dias atuais, há muitas pessoas que são contra. Para vocês terem uma noção, a varíola, que é uma doença que matou mais de 400 milhões de pessoas apenas no século XX, o século que ocasionou a revolta da vacina. No ano de 1553, foi a primeira aparição aqui no nosso país, registrada. A doença ela foi erradicada, hoje ela não existe mais, através de vacinas. E em 1977, a última pessoa foi infectada na Somália, num país africano. A vacinação ela é o melhor custo-benefício para o tratamento de doenças, ou seja, uma vacina evita os gastos com tratamentos, remédios, médicos, e o custo-benefício é muito grande. Como vocês podem ver, sempre vai haver pessoas, inclusive nos dias atuais, que são contra as vacinações. Isso é errado, é loucura. Como a gente teve uma reportagem que eu linkei para vocês aqui da revista Galileu, que foi no ano passado, que era um político italiano que era contra vacinas, ele contrai a catapora. Olha que coisa absurda. E é claro que depois do tratamento ele vai mudar a sua visão. Bom, então quando vocês ouvirem matérias, alguém falando que as vacinações elas são ruins, não escutem, por favor. Teremos também a revolta da Chibata no ano de 1910, que ela foi no local na cidade do Rio de Janeiro de marinheiros de baixo escalão. Ou seja, eles são influenciados pela revolta do encouraçado Potemkin na Rússia. O encouraçado Potemkin era um navio de guerra russo, que lá os russos eles foram obrigados a comerem carne estragada no ano de 1905, e eles se revoltaram contra os líderes da marinha russa. E aí vai gerar uma revolta. Inclusive tem um filme excelente que é considerado por muitos a maior obra já produzida no cinema do russo e produtor cineasta Sergei Eisenstein, que se chama O Encouraçado Potemkin. Conselho vocês assistirem, eu já assisti o filme, ele, se eu não me engano, tem até no YouTube. Esses mesmos marinheiros brasileiros, eles sofriam maus tratos, e aí eles vão revoltarem, como vocês podem ver aqui na imagem, são esses mesmos marinheiros que se revoltaram nesta revolta da Chibata. Bom, como que foi o estopim para a revolta da Chibata? O marinheiro ele levou uma garrafa de cachaça para dentro de seu navio e lá ele foi pego para comemorar a eleição na época de 1910. O marinheiro é pego e recebe 250 chibatadas. Eles amarram este marinheiro no navio e dão 250 chibatadas. Os marinheiros eles escrevem uma carta para Hermes da Fonseca, o atual presidente. E quais eram os pedidos dessa carta? Eles querem o fim dos castigos físicos na marinha brasileira. Por exemplo, o exemplo de 25 chibatadas, que era a pena máxima. E o fim do preconceito contra marinheiros negros, que aqui os piores trabalhos eram jogados para esses próprios marinheiros. E por conta desses marinheiros terem um contato com marinhas de outros países, inclusive na Inglaterra, que foi abolida as chibatas, e na Rússia, que teve a revolta do encouraçado, eles entram também em revolta. Os líderes desta revolta foi o João Cândido, que era conhecido como Almirante Negro. Aqui, eles dominam as embarcações e ameaçam bombardear a cidade caso seus pedidos não fossem atendidos. O governo ele dá o fim dos castigos na marinha e anistia os revoltosos, ele dá perdão aos revoltosos. Porém, outra rebelião no Rio de Janeiro ela acontece, só que não tem nenhum tipo de ligação com essa revolta da Chibata. E aí, esses mesmos revoltosos que receberam anistias, eles são presos. 16 marinheiros são mortos dentro da prisão porque não tinham nenhum tipo de alimento durante alguns dias, insolação, e aí acabam morrendo.
e houve 2 sobreviventes, e um dos sobreviventes foi o mesmo João Cândido, que era líder do movimento da Revolta da Chibata. Sobrevive e foi expulso da Marinha, e foi trabalhar vendendo peixes até o fim da sua vida. Bom, o terceiro será o tenentismo, que foi um movimento político-militar. Basicamente, tenente conta que as revoltas dos soldados eram de baixa patente, normalmente os tenentes, por isso que vai ser considerado tenentismo. Os tenentes eles eram descontentes com a política então vigente no Brasil, a política de oligarquias. O objetivo dos tenentes era o voto secreto, o fim das oligarquias que comandavam o país, a igualdade social e reforma na educação básica brasileira. Eles queriam que a educação fosse de acesso de todas as pessoas pobres, coisa que não era então. Eles promoviam inúmeras rebeliões nos quartéis no Brasil inteiro, e as principais rebeliões foram 3. Primeiro, a revolta dos 18 do Forte, em 1922. 2. Revolta Paulista de 24 e Coluna Prestes de 24 a 27. Essas foram as revoltas mais conhecidas. Como que foi a revolta dos 18 do Forte? Bom, o local era no Rio de Janeiro, cidade do Rio. Outro nome é Revolta do Forte de Copacabana. A causa era a insatisfação com a política no período. E o Marechal Hermes da Fonseca, ele recebe inúmeras cartas falsas que são escritas degredindo a sua imagem. O Marechal recebeu a atribuição dessas cartas, porém não foi ele que escreveu, o Marechal Hermes da Fonseca. Quem escreveu foram rivais políticos. E aí o Marechal Hermes da Fonseca, ele estava nessas cartas acabando com a política do governo, e aí ele vai ser preso por não aceitar ordens do então presidente Epitácio Pessoa. Outra questão, os soldados não aceitam a prisão do Marechal e se rebelam nos quartéis no Brasil. Porém, eles não têm o apoio da alta patente, ou seja, os tenentes eles não têm o apoio dos generais. Aí vários quartéis no Brasil fazem protestos, porém apenas no Rio de Janeiro os soldados vão às ruas. O movimento no Rio de Janeiro com 17 soldados e um civil. Eles saíam do Forte Copacabana e iam em direção ao Palácio do Catete. O Palácio do Catete era onde ficava o presidente da República. E o que vai acontecer aqui no caso? Eles saem caminhando na rua e chegam perto do Palácio do Catete. Aqui vocês podem ver acima os 17 soldados mais um civil. E aí eles queriam retirar o presidente à força e foram derrotados por tropas leais ao governo. Inclusive teve um tiroteio na cidade do Rio de Janeiro com esses revoltosos e houve 16 mortos ao total. Bom, a segunda será a Revolta Paulista. Coloquei 3, mas é a segunda. Ela foi em 1924, local São Paulo. O movimento foi um movimento civil-militar, teve pessoas e militares, os tenentes, baixa patente, e o líder foi Isidoro Dias. Os militares de baixa patente eram os principais participantes, eles tinham muita insatisfação com a política atual. O objetivo era derrubar o presidente e ocuparam um quartel na cidade de São Paulo, tomaram conta. Avançaram na capital paulista, sentido a capital do governo, acharam que a população ia aderir, porém não aconteceu isso. E aí fazem inúmeras barricadas na cidade de São Paulo. E o governo federal começou a bombardear a cidade durante 20 dias. Os rebeldes fogem para o estado do Paraná e encontram com a coluna gaúcha, que era o líder Luiz Carlos Prestes, e se une a essa mesma coluna, que eram outras pessoas que estavam, outros tenentes que estavam satisfeitos com a política atual. E aí os paulistas se unem à coluna gaúcha, dando início à coluna Prestes, que ela durou de 1924 até 27. O líder era Luiz Carlos Prestes, tinha no seu auge mais de 2.000 soldados no auge deste mesmo movimento. Eles percorreram mais de 25 mil quilômetros a pé em inúmeros estados do Brasil. Eles queriam uma revolução política, eles estavam falando para o povo que deveriam tomar conta da capital, retirar os políticos da oligarquia, que não eram bons. Porém, o povo não adere, porque eles não sabiam que é isso.
eles viviam em condições miseráveis, as pessoas elas queriam apenas comer, elas não entendiam de política, eram maioria analfabetas. E aí é claro que por causa de disputas, o enfraquecimento do movimento ele acontece. Bom, e o Luiz Carlos Prestes, depois ele vai para a Bolívia, passa um tempo na Argentina e por fim na União Soviética, e aí ele vira comunista. Como vocês podem reparar, essa coluna é Prestes, onde que percorreu os estados do Brasil. E as lutas de classes que nós temos, que em 1900 houve a industrialização do Brasil. Ela surgiu de forma privada, são pessoas da forma privada que industrializaram o nosso país, lenta também. O foco da industrialização foi no sul e sudeste brasileiro e ampliação da classe operária, ou seja, surgiram indústrias, surgiram pessoas, operários. Os operários, eles basicamente aqui eles eram ex-escravos e imigrantes. E os imigrantes trouxeram experiência da Europa. Os próprios imigrantes europeus acostumados com lutas políticas, greves, sindicatos, eles trazem para o Brasil, coisa que o operário ele não tinha nenhuma proteção, nenhum tipo de auxílio governamental e baixos salários trabalhavam muito. E aí o Brasil não havia leis trabalhistas. Um exemplo que os operários eles eram totalmente explorados e chegavam a trabalhar até 17 horas diárias no trabalho, fora outras questões. E é claro que surgem organizações operárias. O exemplo que nós temos os sindicatos e os anarcos-sindicalistas. Em 1906 surge o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que ele ocorreu no Rio de Janeiro, ou seja, mais de 28 sindicatos estavam presentes. O objetivo dessa reunião do primeiro congresso era a união de todos os sindicatos no Brasil para fortalecer a causa, criar uma confederação operária brasileira e dentro dessa confederação havia inúmeras discordâncias dentro do movimento. Algumas propostas que eles elaboraram era atuar legalmente, aumento anual do salário, o máximo de 8 horas diárias de trabalho para o trabalhador, a criação de sindicatos de trabalhadores rurais, fim da exploração dos coronéis sobre os colonos europeus e melhores condições para as operárias femininas. E a greve mais importante que nós tivemos na nossa história foi a greve geral de 1917. O início da greve foi em São Paulo, capital, e no setor têxtil. O Brasil aqui não havia leis e a exploração era total sobre o operariado, ganhava pouco, trabalhava muito e não tinha as condições corretas de trabalho. Mais de 1.000 operários em uma indústria têxtil em São Paulo, na região da Moca, eles fazem um protesto para melhores condições. Os policiais eles atiram nesses mesmos operários e acaba tendo um morto. E gera total frustração dessas pessoas. Aqui vocês reparam, a imagem que eu trouxe foi no velório deste mesmo um morto nesse protesto. E mais de 70.000 operários iniciam uma greve em São Paulo. E quais eram os objetivos desses operários? Redução de jornada de trabalho para 8 horas diárias no máximo, o aumento de 35% do salário, até os 14 anos de idade proibir o trabalho infantil, porque as mães elas tinham que trabalhar nas indústrias de São Paulo, não tinham creches e tinham que levar as crianças para as indústrias. Chegando lá, eles tinham que trabalhar. E a diminuição de 50% do valor dos aluguéis dentro de São Paulo. Bom, o que vai acontecer? Durante 4 dias a cidade de São Paulo para, as pessoas elas não trabalham. São Paulo, na época de 1917, ela tinha por volta de 550.000 habitantes. A greve foi mais de 100.000 trabalhadores parados durante 4 dias. A greve ela se espalha pelo Brasil, inclusive é a maior da história, se espalha pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O governo ele persegue fortemente os envolvidos dessa greve, inclusive ele vai enfraquecer o movimento. Porém, houve algumas mudanças e vai ter uma vitória simbólica dos grevistas. E a mesma greve de 1917 serviu de base para as futuras conquistas dos trabalhadores. E eu linkei aqui uma foto dessa mesma manifestação, dessa mesma greve de 1917 em São Paulo. Bom, assim nós terminamos a aula. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenham bons estudos. Até a próxima. Tchau!